Saudações, senhoras e senhores. Meu nome é Hélio Gotti Neto. Gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite. Eu sou médico, oftalmologista, professor, escritor, autor em livros de bioética e atualmente ocupo o cargo de secretário nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. E hoje eu trago para apresentar a todos um tema relacionado à ética cristã, consciência e liberdade, desafios e ameaças contemporâneas. Falaremos um pouco sobre drogas e a ética cristã, encarceramento, justiça e caridade, consciência e liberdade, e, enfim, abordaremos um estudo de caso. Hoje falaremos um pouco para demonstrar alguns exemplos de tudo que iremos expor sobre o caso da maconha no Brasil. Quando nós falamos de drogas, sejam lícitas ou ilícitas, e como a ética cristã enxerga o uso dessas substâncias, nós temos uma série de alertas que têm sido transmitidos ao longo das sociedades e ao longo das diversas culturas, muitas delas, inclusive, até não cristãs. Mas os alertas que nos são dados incluem, por exemplo, uma grande preocupação em relação à dependência, drogadição como violação da vida e da liberdade, uma grande desaceleração do pensamento, está lá em Provérbios 3, versículos 4 e 5, um atordoamento da pessoa, a tendência ao egocentrismo, enjoo, mal-estar, esquecimento, angústia, imoralidade, a possibilidade até de se ferir, vulnerabilidade diante de inimigos, delírios, sonolência, complacência, preguiça, entorpecimento dos sentidos, até mesmo problemas, prejuízos na sua vida econômica, na sua vida pessoal, fraqueza, tristeza, depressão, amnésia temporária, perversão, culpa e até mesmo problemas psiquiátricos, como se vê em Jeremias 51:7. Então, há toda uma tradição de preocupação em relação a isso. E há claramente uma exortação à sobriedade. Podemos ler na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 15. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. E esse convite à sobriedade, convite à lucidez, ele perpassa toda a nossa cultura, toda a ética que chamamos de ética cristã. Saber defender de forma razoável suas posições, para isso temos que estar lúcidos, estar presente integralmente em cada situação, vivendo ali de forma sábia, de forma temente a Deus, que é o princípio de toda sabedoria. Então, do ponto de vista da religião cristã, da ética cristã, fica muito claro o apelo à sobriedade. E quando nós olhamos todo esse debate relacionado a drogas, a encarceramento, questões de justiça na sociedade, nós observamos aí um componente muito importante da própria caridade cristã, uma das três virtudes cardeais: fé, esperança e caridade. Quando nós olhamos o encarceramento que ocorre ligado hoje, por exemplo, a alguém que comete uma transgressão, um tráfico de drogas, enfim, disponibiliza uma substância ilícita a outra pessoa, muitas vezes se diz que essa justiça feita, ela é muito impiedosa, né? Essa justiça frente ao transgressor. Mas, na verdade, muitas vezes esse é um enviesamento da nossa ótica. Muitas vezes você afastar um elemento perigoso da sociedade, alguém que conduz outra pessoa à inconsciência, ao erro, à escravidão de sua consciência, por meio de substâncias que vão lhe alterar o estado emocional e psíquico, e vão gerar uma dependência e um descontrole dessa pessoa, que inclusive pode apelar para atos violentos para conseguir aquilo que ela quer. Esse encarceramento, ele é não somente um ato de caridade no sentido de impedir que aquela pessoa continue no seu caminho, desviando a outras pessoas, mas também é um ato de caridade pelos indefesos, que poderão ser alcançados por alguém que está promovendo esse tipo de atitude.
é uma proteção da sociedade, muito mais, eu diria, do que uma punição. Há claramente um elemento, quando falamos do aspecto ético, bioético, e consideramos isso num ambiente de tradição e cultura cristã, há claramente uma certa divisão entre o que nós chamamos de justiça divina e a justiça terrena dos nossos magistrados. E uma coisa não implica necessariamente numa tomada de decisão ou de ação igual em outra esfera. Muitas vezes sabemos e deixamos a Deus uma justiça divina. Isso é muito claro nas Escrituras, na tradição cristã. Mas isso não impede que haja uma justiça terrena a ser dispensada pelos magistrados. São dois elementos. Às vezes, uma coisa pode até amenizar a outra. Um arrependimento verdadeiro, né, por exemplo, pode ser levado até em consideração. Mas um ato de justiça de uma esfera necessariamente não implica em um ato na outra esfera. Essas duas acabam acontecendo de forma simultânea. Então, o perdão divino, por exemplo, não implica no perdão secular. E muitas vezes nós temos aqui na nossa esfera a necessidade de proteger pessoas, e isso é até como um ato, que eu já disse, de caridade. Então, nós temos realmente que olhar essa questão do uso de drogas, do fato de que isso é um crime, do fato que isso leva outras pessoas a desviarem de seus caminhos, gerando prejuízos enormes às famílias. Eu utilizarei o estudo de um caso, que é o caso da maconha, certo? Nós temos que olhar isso como o perigo que é para a sociedade, e aí entra toda uma visão de que sociedade justa nós desejamos. Conforme diria Kuyper, um ex-senador holandês, que até publicou um livro recentemente, traduzido aqui para o português, qual o capital moral de nossa sociedade? Quais os valores, o conjunto de valores, qual a fibra e o caráter que a nossa civilização quer cultivar e manter? Nessa visão de sociedade, o que pode ser permitido e o que deve ser restrito? Uma liberação de substâncias ilícitas que alteram a nossa volição, que alteram a nossa autonomia e que levam tantas pessoas a cometerem atos indevidos, promove essa sociedade, promove uma sociedade com segurança para outras pessoas. Então, liberdade, justiça, valores de forma geral em uma sociedade, eles ocorrem dentro de um contexto. E todos esses valores possuem interação com outros valores. Autonomia e liberdade têm uma interação com a necessidade de segurança, de proteção, proteção dos mais indefesos, né? Justiça e caridade têm uma interação aí também. O equilíbrio, o ponto prudencial entre esses diversos valores presentes numa sociedade, né, que se baseiam aí num modelo de sociedade, serão o nosso norte. E nós, como cidadãos do Brasil, pessoas que vivem nessa sociedade, com nossas famílias, com nossos amigos, enfim, nós precisamos refletir quais os limites da justiça, da liberdade, como isso tudo interage na grande trama complexa que é a nossa sociedade. Então, quando falamos de encarceramento, existe uma visão punitiva da questão? Sim, pode existir uma visão retributiva, punitiva. Ela esgota essa discussão de forma nenhuma. Precisamos também de uma visão de caridade, de proteção com aquelas pessoas que seriam atingidas por um ato danoso à sociedade e que teriam, inclusive, suas vidas e famílias destruídas, como tantos têm hoje em dia. Um outro aspecto que eu gostaria de trabalhar, levando em conta essa discussão que é tão complexa e possui tantas perspectivas, é a perspectiva da consciência e da liberdade. Muitas pessoas utilizam essa discussão para defender uma liberdade, no sentido de deixar que cada um faça com o seu corpo o que bem entender, o que faça, enfim, o que bem quiser. Agora, quando essa liberdade possui um impacto social muito amplo, é claro que entram aí outras questões, né? Quando é a liberdade de disseminar na sociedade uma substância ilícita, eu vou utilizar o exemplo talvez de uma das que menos lesão gera, comparado com outras drogas ilícitas mais pesadas, né?
Mas quando circula uma dessas substâncias na sociedade, a própria consciência, a sobriedade, a lucidez, a capacidade de tomar decisões responsáveis do indivíduo fica prejudicada. E aí nós começamos a nos questionar de novo: isso é liberdade? Essas pessoas são livres, uma vez que a pessoa se encontra numa crise de abstinência, que ela está correndo atrás de qualquer coisa que a permita adquirir uma próxima dose de uma substância ilícita, que ela se encontra dependente. Ali, claramente, quando nós olhamos os princípios éticos em sociedade, aí entra a bioética principialista com seus princípios beneficência, não maleficência, justiça e autonomia, ali claramente ocorre uma perda de autonomia, uma maleficência manifesta, justamente levando a essa quebra da integridade, a perda da autonomia do indivíduo, com um grave potencial de injustiça no seio da sociedade. Então, nós precisamos entender como que a liberdade se entrelaça com a consciência do indivíduo. A consciência precisa estar desperta, ele precisa estar lúcido, bem orientado para a sua tomada de decisões, sem ser movido por coação externa, sem ter a sua vontade suprimida por um elemento artificial, nesse caso uma substância, para realmente manifestar a sua liberdade. E essa liberdade de um não pode impactar, no caso, na consciência e na liberdade alheia. Nós temos, então, a necessidade de proteger a consciência de restrições artificiais danosas. Essa é uma necessidade que nós temos como sociedade. E, é claro, tudo isso também nos leva a um cuidado com o templo do espírito, um cuidado com o nosso corpo, é o cuidado com a nossa integridade física, mental e social. E é claro que, nesse contexto, as drogas ilícitas, as drogas que alteram o nosso estado de consciência, são graves perigos à nossa manifestação de consciência e, portanto, até mesmo da nossa liberdade e da nossa capacidade de decidir com os elementos necessários para uma decisão consciente e responsável. E agora, começando um breve estudo de caso, o caso da maconha no Brasil. Nós temos vários riscos sociais, psicológicos, atrelados à possível legalização do consumo dessa substância para fins recreativos, até mesmo medicinais. Há vários pontos de risco que precisam ser muito bem tratados. É claro que toda vez que nós temos também uma legalização, um ato jurídico na sociedade, que vai até contra os valores morais, religiosos ou não religiosos, de uma sociedade, nós temos um grande risco de dissonância cognitiva. O que isso quer dizer? Uma alteração legal que passa a permitir um ato, uma vez que esse ato permitido ocorre, isso gera necessariamente uma necessidade de acomodação da consciência e muitas vezes até pessoas que, por questões de convicção, eram contra um determinado ato, uma vez que acabam cometendo aquele ato ou se engajam de alguma forma na realização daquela situação, seja como cúmplice ou como um observador, ele acaba gerando em si ou o arrependimento ou a necessidade de se justificar, né? E isso pode levar ao que nós chamamos de dissonância cognitiva. Essa dissonância cognitiva leva muitas vezes a uma mutação cultural justamente após uma mutação legal. A mutação jurídica leva a uma mutação cultural. E isso, é claro, vai reduzir a nossa percepção de risco. E nós temos riscos. Temos riscos importantes. A maconha, por exemplo, não é uma droga inofensiva. E o impacto da exposição precoce aumenta os riscos no futuro. Temos, então, vários pontos de atenção. E olha que eu estou dando o exemplo de uma substância que é tida como menos perigosa ou mais segura, dependendo da narrativa e do discurso de quem se coloca nesse debate. A maconha, por exemplo, causa dependência química. 1 a cada 10 pessoas que usaram maconha na vida se tornam dependentes em algum momento. Todos esses dados, fruto de pesquisas científicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, 34% dos fumantes frequentes de maconha, que nunca abusaram de outras substâncias, relataram a presença de vários sintomas de abstinência da droga, como sofrimento físico e psicológico,
perturbações do sono, ansiedade e perda de apetite. E agora a gente começa a perceber como que os paralelos da sabedoria de uma ética milenar ligada a uma grande religião civilizacional, que é a religião cristã, ela possui grandes paralelos com descobertas de uma ciência mais recente. Então, há todo um alerta que nós recebemos por meio da cultura, por meio dos nossos valores civilizacionais, claro que são expressos na forma das grandes religiões das diversas civilizações, e a nossa é a cristã, e nós observamos, então, como isso, na verdade, essa carga cultural, ela, de fato, reflete um dado da realidade que também se mostra por meio de pesquisas. A maconha, por exemplo, afeta o desenvolvimento do cérebro e das funções mentais. E entenda que tudo que eu falo aqui dessa substância vale para outras substâncias, talvez até num nível muito mais intenso. O uso da maconha aumenta o risco de transtornos psicóticos, o desenvolvimento de esquizofrenia, traços de personalidade esquizotípicos, quadros maníacos, não apenas em pacientes com diagnóstico de transtorno bipolar do humor, né? Ansiedade, depressão, comportamento suicida, há vários trabalhos que falam sobre isso. Em Portugal, por exemplo, um estudo retrospectivo realizado em hospitais públicos entre 2000 e 2015 relatou um aumento de quase 30 vezes no número de hospitalizações com diagnóstico primário de transtornos psicóticos e esquizofrenia associada ao uso da maconha. Esse aumento foi atribuído à alteração dos padrões de consumo na população após a legalização da droga para o uso recreativo. O uso crônico da maconha também tem sido associado a uma série de deficiências cognitivas, diminuição da atenção, da memória, de atividades responsáveis pelo planejamento e tomada de decisão, disfunção de desempenho associado à aprendizagem, que impede o reconhecimento das consequências negativas do próprio uso da droga. A droga, muitas vezes, ela tira a sua capacidade de reação, ela tira o nosso autocontrole. Isso fere o que nós chamamos de temperança, que é uma das virtudes cardinais, né? Tira a nossa prudência. Sem prudência e sem temperança, todas as nossas virtudes, todo o nosso corpo de valores começa a ruir. A chance de ferirmos a nossa integridade, de nos sensibilizarmos, se torna muito maior, de nos fragilizarmos, na verdade. Isso pode levar ao declínio, por exemplo, em alguns estudos coloca aí, isso é colocado, de até 8 pontos no coeficiente intelectual. É um fator que mede a inteligência com base em resultados de testes específicos. Só para citar alguns problemas. Nós temos potencial cancerígeno da maconha, por exemplo. A maconha fumada tem um alto potencial cancerígeno e está relacionado a uma baixa resistência imunológica a infecções, né? Também publicado em artigo científico. Também se associa ao aumento de sintomas de bronquite crônica, asma, enfisema, infecções respiratórias e outras alterações em diversos sistemas orgânicos. Nós temos também que o uso regular da maconha durante a adolescência e nos anos adultos emergentes resulta em consequências significativas durante o período de desenvolvimento neurológico. É necessário enfatizar, por exemplo, que o consumo regular não é inofensivo, tampouco é seguro e resulta em danos irreversíveis à saúde física e mental. E vários outros efeitos na gestação, por exemplo, podendo ocasionar o retardo do desenvolvimento fetal, problemas neurológicos no bebê, publicado por Corsi em 2019. Temos prejuízos sociais dessa e de outras substâncias. O número de acidentes de trânsito pode aumentar, aumentou no caso em 6% em estados onde a droga foi legalizada nos Estados Unidos, publicado por Monfort em 2018. No estado do Colorado, o número de vítimas fatais no trânsito aumentou em mais de 31% desde 2013. É claro que aí há que se comprovar vários nexos de causalidade, mas o risco está posto. No Canadá, alguns estudos apontam que a maconha prejudica as habilidades cognitivas e motoras necessárias para você ter uma reação rápida na condução de um veículo. Duplica o risco de envolvimento em colisões, por exemplo. Temos prejuízos relacionados à criminalidade. Aí entra a questão da injustiça, da nossa necessidade de proteger os indefesos, de proteger os mais fracos, de evitar que uma injustiça seja cometida contra outra pessoa. A maconha é a droga que mais coloca as pessoas em contato com o sistema de justiça criminal em nível global.
por exemplo, nos anos de 2014 a 2018, representou mais da metade daqueles trazidos para o sistema de justiça criminal quando comparados a outras drogas. Isso é uma publicação da ONU em 2020. Nos Estados Unidos, por exemplo, a legalização e a comercialização da maconha levaram a um aumento na atividade do mercado negro, como nunca foi visto anteriormente. E é claro que isso tudo impacta na realização pessoal. Alguns estudos têm associado o uso de substâncias ilícitas a menores salários, maior chance de desemprego, comportamento criminoso e menor satisfação com a vida. Isso pode levar a depressão, ansiedade, suicídio. E, é claro, é preciso ressaltar que a ética cristã preza um enraizamento na realidade. A nossa vida não é uma vida de brincadeira. E quando a pessoa se dedica a procurar uma sensação de prazer artificial, ela se coloca num nível de consciência alterado que não é baseado numa realização pessoal de fato. É uma realização química que leva a sensações prazerosas. É claro que não se fala contra a busca pela felicidade, a busca pela alegria, mas o que nós temos aqui é uma situação na qual há uma busca, uma realização de prazer por um estímulo químico que não se traduz numa experiência de vida significativa. Isso pode levar, inclusive, à abstinência, ao desespero e a uma série de tragédias que observamos na família de tantas pessoas, aqui no mundo inteiro. Então, nós temos repercussão, sim, nas famílias. Drogas repercutem na confiança presente no seio da família. Nós temos problemas que podem levar, inclusive, à separação conjugal, é uma das mais citadas consequências, que tem potencial de gerar outros problemas, problemas na criação dos filhos e por aí vai. Agressividade, né? Decadência da possibilidade de trabalho, declínio da saúde. Então, tudo isso promove um grande prejuízo para as nossas famílias. E, é claro, prejuízos para as crianças e adolescentes. Desenvolvimento de dependência, abuso e dependência de outras substâncias, déficit de aprendizagem, psicose, crises psicóticas, evasão escolar. Nós temos no Brasil uma situação preocupante, na qual nos encontramos em um dos últimos lugares nas avaliações internacionais de aprendizagem. O que está acontecendo com o nosso país? Será que também não concorre para isso uma falta de propósito? Você intensificar um falso conceito de liberdade, promovendo legalização de substâncias ilícitas que levam a uma artificialidade na vida das pessoas e a um prazer químico. Será que isso é a resposta? Será que isso não promove uma sociedade que vai se enganar? Quais são os exemplos históricos da juventude, né, das famílias que passaram por processos de legalização de substâncias ilícitas, por exemplo, que alteram a nossa percepção? Qual o exemplo que nos dá a China, quando o ópio teve uma grande circulação local? Como que isso desestabiliza uma sociedade? Como que isso pode, de alguma forma, promover a elevação do capital moral de uma sociedade? Eu não vejo como isso pode promover uma sociedade digna, uma sociedade mais justa, uma sociedade que tenha um sentido e que gere um legado para a posteridade. Nós estamos aí diante de um desafio, diante de uma situação de risco, eu diria, que pode, inclusive, comprometer todo o futuro de toda uma nação e o presente de nossas famílias. Temos prejuízos aos jovens. 83% dos dependentes de crack e heroína começaram com a maconha. A maconha é mais prejudicial do que o álcool, causando severos e irreversíveis danos cognitivos. Morin, em 2019, publicou esse trabalho. Jovens usuários da maconha sofrem de graves prejuízos relativos à sua saúde mental, bem como são mais propensos a tentarem suicídio, né? Mês de setembro, setembro amarelo, prevenção do suicídio, da automutilação, nós temos aí níveis preocupantes em nossa sociedade. O Brasil, que sempre foi um país de pessoas hospitaleiras, alegres, felizes, de repente, é um país em que se observa automutilação, suicídio, é um dos campeões do uso de antidepressivos. O que está acontecendo com o nosso país? Não precisamos resgatar o nosso país dessa situação?
Jovens que fumavam maconha aumentavam em 3,7 vezes a possibilidade de serem diagnosticados com esquizofrenia. E cabe lembrar aqui, não tem cura. Temos alguns marcos recentes nessa discussão, e sem dúvida nenhuma essa discussão é pertinente à discussão geral em relação à liberação ou não de drogas ilícitas e como lidar de forma justa com o uso dessas substâncias. Nós tivemos um registro pela Anvisa, é claro, para o uso medicinal da substância, mas sem uma indicação específica, alegou-se inclusive clamor popular. Tivemos e temos projetos de lei para uma legalização de uso difuso. Isso abre margem para um grande perigo em nossa sociedade, o uso descontrolado, né? Nós temos, por exemplo, substâncias como opioides, que derivam, né, de um mesmo vegetal, que também é utilizado para a produção de substâncias muito perigosas, mas que, devido a um controle, ao uso adequado, à produção industrial dentro de parâmetros de boas práticas farmacêuticas, ele pode ser muito importante, por exemplo, no controle de dor grave em pacientes oncológicos, no cuidado paliativo, mas são substâncias que necessitam de um grande controle, de uma regulamentação muito adequada e de indicações muito precisas para o seu uso. Nós tivemos uma passagem recente pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a CONITEC, de uma possibilidade de incorporação, né, entre aspas, maconha medicinal, de substâncias que estão ali presentes no vegetal, claro, de forma controlada, mas as evidências científicas, à época, não foram encontradas suficientes para justificar uma incorporação. Há uma necessidade de se debater isso com qualidade, de se debater isso em termos mais adequados, mais profundos, mais científicos, com certeza. Mas isso não exclui a necessidade de debatermos isso em questão de termos morais, éticos, religiosos, civilizacionais, termos que levem em conta a justiça, os valores da nossa sociedade. Deixo para todos uma recomendação de leitura, que é a cartilha, da qual eu tirei várias referências científicas, Os riscos do uso da maconha na família, na infância e na juventude. Isso foi publicado pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos do presente governo. E quando nós olhamos a sociedade, o que se preza? O que se preza é uma sociedade capaz de manifestar sentido, manifestar valores e de permitir realização plena às nossas famílias, aos nossos cidadãos. Essa realização plena passa por algo que entorpece nossos sentidos, passa por algo que circula no ambiente de criminalidade, de cooptação e de destruição de lares e de perda da autonomia. É isso que nós queremos como sociedade, isso tudo precisa ser levado em conta. Quais os limites dessa liberdade que vai terminar muitas vezes no sentido até de nos escravizar a certas substâncias, que vai nos tirar virtudes importantes como a prudência. A prudência que vai mudar o nosso olhar. A gente vê lá em Mateus 6:22, se o teu olhar for puro, todo o teu corpo terá luz, mas se for trevas, que grandes trevas serão. A justiça pode ser impactada, a fortaleza, nossa integridade, nosso autocontrole, nossa temperança, capacidade de tomar decisões em plena posse de nossos sentidos. A fé é o que dá sentido a cada pessoa, seja a fé cristã, seja uma outra forma de fé, enfim, mas isso requer lucidez, requer consciência presente. A esperança, qual a esperança? A nossa esperança está numa situação artificial, está na realização em nossa sociedade, em uma sociedade capaz de prover, por exemplo, sim, liberdade de culto, liberdade de crença, como meio para uma realização, como ambiente no qual os nossos potenciais podem ser desenvolvidos em plena consciência e motivação, ou de repente uma situação artificial que pode até destruir nossas vidas e nossas famílias, né? E a questão da manifestação da verdadeira caridade, que é querer fazer o bem ao próximo de forma desinteressada, independente de merecimento, proteger o próximo, ajudar o próximo, uma sociedade na qual haja o amor, propriamente dito. Então, tudo isso nos leva a reflexões
que nos colocam claramente limites no sentido de como podemos conceituar a liberdade em sociedade. A liberdade, a partir de certo momento, ela pode se tornar até mesmo uma autoridade extremada de um indivíduo sobre outros, no momento em que outros perdem da sua autonomia, perdem a sua capacidade de resposta pela ação de um indivíduo que ali leva, por exemplo, né, leva a uma situação de risco na sociedade, de perda da consciência e da autonomia alheia pelo uso de substâncias ilícitas ou pela provocação de substâncias ilícitas na sociedade. Essas são algumas reflexões que eu gostaria de deixar, né, e uma pergunta que precisamos fazer, né? O que o nosso país, o que nós como sociedade, o que nós como cidadãos, cristãos, não cristãos, de todas as fés no nosso país, queremos deixar de legado? Como o Brasil será lembrado? Como um povo alegre, um povo feliz, um povo lúcido, um povo consciente que soube buscar realização com liberdade de consciência, com integridade, com respeito à consciência alheia, ou como uma sociedade que se entrega de fato, né, em nome de uma pretensa liberdade, a uma situação de risco, de perda da autonomia dos seus cidadãos e até mesmo de escravização, né, de destruição da própria consciência e da integridade dos seus cidadãos. Essas são algumas reflexões. Eu acho que realmente nós precisamos pensar em qual o legado que o Brasil quer deixar, como nós seremos lembrados, como civilização, em amplo senso, como sociedade, e como indivíduos, como cristãos, que souberam se posicionar em termos de valores, em termos de sociedade justa, de sociedade que defende valores adequados e coerentes e que podem juntos, de forma íntegra, em coerência, em concorrência, gerar uma sociedade na qual podemos ter plena realização. Essas são as palavras que eu gostaria de deixar para reflexão e agradeço muito a atenção de todos.